Então eu vou desbanestar de novo e dessa vez mais um vídeo da nossa série de desenhando. Eu vou estar atualizando uma personagem minha, Dragão Mel, e tá fazer essa atualização aqui rapidinha. No outro vídeo eu mostrei alguns desenhos meus, seja, eu mostrei alguns vídeos privados, eu, daqui, como eu havia dito, que pra mim todo mundo aqui no canal já dá pra ser, pra mim eu considero já membro, eu não tenho intenção nenhuma de monetizar esse canal. E então eu tava só precisando de fazer um vídeo em silêncio e deixar as informações na legenda. Enquanto eu faço os desenhos e eu o SD. E apesar disso tudo, eu tava pensando em falar de um tema que faz um tempo que eu tô querendo falar, que é sobre específicas histórias que eu já vi aparecendo aqui. E como se diz? As histórias HFY, que é Humanity Fuck Yeah, ou seja, que são umas histórias na internet com essa temática de ficção científica. Enquanto isso eu vou aqui fazendo um desenho dessa linha dragão aqui. E novamente gasto muito por hoje. Ou seja, eu sei que apesar do vídeo anterior ter ficado bastante silêncio, eu vou tentar não ficar em tanto silêncio aqui nisso aqui. Enquanto eu vou fazer esse videozinho aqui. Eu vou mostrar alguns vídeos privados no vídeo anterior. Então assim, normalmente esse tipo de coisas você considerar uma coisa de membros nesses canais com o Seja Membro. Mas como eu não quero monetizar, e bem, voltando para o que tá querendo falar enquanto eu desenho a minha dragão. Essa daqui, ela. Então eu tá ficando falando desse tema aqui, o HFY, que são histórias que a proposta é muito boa. A proposta da história é muito boa, realmente. E eu diria que é uma boa ideia de história, mas qual é o problema? Qual o problema, na minha opinião, dessa história? Então, eu via muito dessa história quando eu estava desenhando celular. Eu costumo deixar algum vídeo de fundo enquanto eu desenhava. E alguns desses vídeos eram justamente dessas histórias.
Como eu tenho o costume de ver vídeos em espanhol, eu vejo muitos vídeos em espanhol e eu, como é que se diz, gosto de vídeo, como eu já disse, vídeos em espanhol e os vídeos que em espanhol que eu faço, eles, como é que se diz, eles, não, os vídeos em espanhol que eu assisto, como é que se diz, eles, como que eu vejo, então, assim, eu vejo e geralmente eu acabo, eu tenho um espanhol tá aqui, ok, eu entendo algumas palavras, mas dá pra assistir e, tipo assim, eu, eu, eu desenho, não, sobre essas histórias, falar, sobre essas histórias, como é que se diz? O problema pra mim é que praticamente elas entram em uma fase de repetição bem chata, falando que o problema é que a ideia é boa, cara, dessas histórias é mostrar um lado dos humanos que pode ser bom, interessante, um lado interessante dos humanos que, que pode se impressionar aliens. Ou seja, é interessante ouvir muitas dessas histórias quando eu estava desenhando o celular e o problema. E qual é o problema dessas histórias? E qual é o problema dessa história? Então, elas, elas acabam ficando bem previsíveis dependendo da história, ou ficando chato demais dependendo da história. E muitas das vezes as tramas, as histórias, é algo que não é tão interessante assim de se falar. Ou seja, pode que coisas que eu considero até que bem ridículas. É bem ridículas essas histórias. Tipo assim, tem uma vez que eu tava vendo uma dessas histórias e o tema era sobre um cara lá bebendo café e os aliens ficam desesperados porque porque um ser humano tava bebendo café e para os aliens café é um negócio tóxico. Ou seja, eu fico pensando que os caras não viram esse trator é que ou não conhece biologia básica. Mas tipo assim, a gente sabe que existem animais que podem ingerir substância que outros animais não podem. Isso é na natureza até que bem comum, ou seja, o bosque de biologia, ou seja, um animal pode ingerir um alimento que para outro e para uma espécie diferente pode ser tóxico, seja, e pra mim foi bem ridículo, ou seja, eu não tava conseguindo levar a história a sério, porque que tipo assim, os, como é que os caras não sabem biologia, ou seja, eu vou ter que fazer um vídeo só reclamando,
E eu preciso fazer um vídeo só reclamando disso. Por enquanto, eu vou aqui atualizando falando dessa atualização aqui nela. E vou fazer com que ela venha para os vídeos também. Dragões é uma das espécies que eu mais gosto de desenhar, isso. Eu acho que não é nenhuma surpresa. Mas outras espécies que eu gosto de desenhar também. E volta do assunto do HYF. Então, então, sobre isso, a história lá é basicamente isso, o cara com medo, não, os aliens com medo de um cara só porque ele tava bebendo café, e café é tóxico, não faz sentido nenhum. E existem alimentos e substâncias que algumas espécies podem ingerir. Na vida real, se a gente tipo, comparar a biologia de diferentes animais, existem animais que se alimentam de coisas que outros animais não se alimentam. Tipo, bastante carnívoros, se alimentam de carne, herbívoros, né? Não, onívoros se alimentam de todos, pelo que eu me lembro, e carnívoros, pelo que eu me lembro, não, carnívoros de carne e herbívoros de plantas e onívoro de plantas e animais, por assim dizer, eu acho. Também eu sou um nerd um nerd de biologia. Então, assim, continuando aqui. E a história basicamente. E eu também tava querendo, né? Eu falar logo que é sobre a história envolvendo animais. A história envolvendo animais geralmente tende a ser muito interessante, mas qual é o problema dessa? Nosso traço ficou muito poluído. Mas qual é o problema dessas histórias? Então, espera aí. Nossa, velho, os caras usaram com medo de um coelho. Tipo assim, acho que tem partes onde chega um ponto que para todo texto da história. Essa música é muito bonitinha, velho. Eu tô precisando fazer uma saída desse jogo também. Mas isso é depois. Meu. Os caras estão com medo de um cachorro. Aliens com medo de um simples cachorro. Eu já ouvi uma história eu já ouvi uma história assim. Não sei. Sei lá. Não, eu sempre já gerado um ponto que será tipo, meus caras todos em pânico por causa de um cachorro, um gato, uma cobra. Impressionante isso. Nossa, cara, com medo de um gato, velho. Meu, olha o nível de perigo, velho. Sério? Bem, continuando. Bem, como é que você diz? Já que essa história deve ser tão complicada sem fazer.
Então eu vou fazer a minha. Então assim, como seria uma... Fica assim, eu... Não, mas lembre que eu sou um... que eu... Que eu sou um grande fã de sci-fi. Eu sou um fã de ficção científica. E... E sci-fi é um tema que eu adoro. E cara, que no começo das histórias, as ideias dessas histórias me chamou a atenção. Até porque é um tema que eu adoro. Então assim, eu fui atrás desse tema. Só que depois de uma das duas histórias, elas foram bem imprevisíveis até. Muita coisa são as ideias meio toscas nesse nível aí. Tipo, assim, os caras com medo de é que não só sobre esses animais, tem outros temas também, mas como tem de animais é um tema que eu adoro e é um tema que eu adoro, então tá, então assim, eu tô me fazer alguns questionamentos sobre história. Tipo assim, a gente tá lidando com também com viagens galácticas, tipo assim, olha, nossa aqui, né? A gente lida também com viagens galácticas, então, tipo assim, fazer então, ou tipo assim, eu tô precisando fazer a minha própria, só dessas então. Isso aí me faz levantar alguns questionamentos, tipo, os caras não tem nenhum alien maluco que trabalha com esse tipo de coisa e entende diferentes tipos de animais e será não tem nenhum planeta de raça alienígena onde os caras entendem essa parada aí de animais. Bom, assim, a ideia é muito interessante. No começo eu fiquei empolgado. 20 minutos agora. Eu acho que eu vou ter que terminar aqui. Bem, então. Esse foi o desenho, infelizmente eu não consegui terminar e teve esse errinho aqui. Desenhar com um monte de coisa aqui em cima. Um teclado e mouse. Em cima desse caderno aqui. Veja. Então, assim, se eu fizesse uma dessas histórias, eu terminei de desenhar ela. Não, terminei não, na verdade. Não, porque eu tava querendo muito fazer um vídeo desenhando de novo. Eu já mostrei vários desenhos meus, então. Eu tava querendo desenhar uma personagem minha aqui. Então, quase vai ter a legenda escolhida que sempre aparece nos vídeos. Então, assim, se eu fizesse uma dessas histórias, eu tiraria certos detalhes, tipo certos exageros,
Tipo assim, os caras têm nave espacial e podem entrar na atmosfera do planeta e sair na hora que quiser, mas na hora de lidar com animais estão com medo. Eles estavam vontade de fazer a minha própria história e eu vou fazer assim. Aqui, o quão complicado deve ser, né? Claro que eu tiraria esses detalhes toscos. Tipo, os aliens com medo de praticamente tudo. Isso não é disso. A ideia é boa. A ideia das nossas histórias é boa. Uma ideia até que bem criativa. Tipo assim, o problema é que é basicamente isso na maioria das vezes. É que eu tô tentando enquadrar legal aqui. E a, a ideia dessas histórias é boa. Ou seja, e se eu fizesse como seria então? Eu tiraria esses exageros, tipo, será aliens vendo animais da Terra e tipo, aliens vendo os animais da Terra e eu com medo eu tiraria isso de vez, já que eu acho que seria exagero até demais. Eu sei que na Terra tem animais que são extremamente perigosos, mas simplesmente classificar assim do nada como criaturas malignas, altamente perigosas ou extremamente perigosas, um nível até que eu diria que é um nível de fobia mesmo, porque nessas histórias parece que os aliens ele tem como se diz, porque nesses casos os aliens parecem ter a zoofobia. Eles parecem ter a zoofobia, né? Nesse nível. Eu diria que é um nível que parece que é um nível de fobia, sabe? É um medo até mesmo irracional. Okay. Os aliens parecem ter algum tipo de fobia nas histórias. Ou seja, se fosse assim, então daria pra. Ó, na minha história, se eu fizesse uma, o que eu quero fazer, se eu fizesse uma dessas HFY, uma dessas HFY, então assim, se fosse assim, então, como. Então, assim. Então, colocar como os aliens têm algum tipo de fobia. Que eu. Quando eu estava quando eu desenhava e colocava esse tipo de história em espanhol, para em espanhol, quando eu colocava em espanhol, eu notei isso, que parece que eles têm algum tipo de fobia. Ou seja, o nível de colocar um gato em uma contenção de segurança máxima, ou ficar com medo de um cachorro, ou será. Eu também não falei, mas tem histórias que também me chamou a atenção, que foram as histórias com temáticas de dragões. E claro que eu fui atrás, né? Essas histórias com temática de dragões, obviamente. E o mesmo se repete. Ou seja, parece que tem algum tipo de fobia
um tipo de fobia extrema. Ou seja, mas a história é muito. A ideia é muito boa. Realmente são histórias que me chamaram a atenção no início. Não pela história, mas. Esse é o problema. Geralmente assim, ou seja, dá até pra resumir aqui agora. Uma história HFY. Ou seja, tem um humano aleatório, uma humana aleatória, um cara totalmente Zé Ruela, que ninguém liga pra existência. Mas aí faz uma coisa que, nossa, grande coisa. E pronto, aí muda o destino da galáxia. Ai, nossa, ele mudou a galáxia. Ai, nossa, que história revolucionária. Vai deixar o Steven Spielberg chorando no banho. Nossa, quanta revolução. Eu nunca vi nada parecido com isso. Nossa. Como essas histórias não estão no cinema, em Hollywood? Nossa, quanta revolução. É basicamente isso. É um humano aleatório, faz alguma coisa e muda a visão dos aliens, aí pronto. Que música maravilhosa esse jogo aqui. Continuando, basicamente isso assim. Simplesmente classificar um animal como um predador extremamente perigoso, só porque ele faz coisa de animais, só porque ele caça, ele morde. Ou seja, isso mais parece que algum tipo de zoofobia extrema, ou de fobia mesmo, porque os aliens parecem, nessa história, parecem agir de maneira até mesmo irracional, como se tivesse uma fobia extremamente forte. Nesse caso, eu consideraria como um tipo de zoofobia, que é a única explicação que eu tenho para dar. Que os aliens têm zoofobia e tem fobia extrema de animais. Que não sei onde mais classificar isso. Eu consigo classificar mais alguma coisa. Cara, eu tô com medo ao nível muitas vezes irracional, ou seja, isso é uma coisa que me dá raiva porque os caras têm uma inteligência. Ou se não é assim aquelas histórias do um humano cuidou de um cara e depois, sei lá, no futuro vieram mais naves, aí o cara ele era tipo um embaixador intergaláctico, era um presidente de alguma coisa, e aí o presidente dessa alguma coisa fez uma homenagem a ele. Nossa, é assim, porque essa história também com essas outras histórias com temática da dragão me chamou a atenção, ou seja, nessa que eu sou um baita nerd de dragões, assim, me chamou a atenção, só que depois de uma ou duas histórias aí veio um arrependimento, seja, a mesma coisa sempre. Aí, nossa, isso é... tem algumas histórias que poderiam ser interessantes. Teve história que me chamaram a atenção, mas fica aquela coisa, tipo, o cara cuidou de um dragão triste, aí, nossa, nem dava valor para aquele dragão, aí, nossa. Aí veio o humano, tem que ser sempre assim. Aí veio o humano, e o humano, ele chegou e cuidou daquele dragão, e nossa, ele tá feliz de novo. Aí depois muda o destino da galáxia. Nossa, quanta revolução. É uma revolução realmente revolucionária. Como alguém não pensou em uma revolução revolucionária desse... Nossa, foi dessa história aqui que eu vi mesmo. Só que em espanhol. Eu vou fazer uma história dessas. Ou seja, vou fazer, porque deve ser muito difícil fazer uma revolução revolucionária desse nível. Uma revolução que mudaria até mesmo a indústria global. Nossa. Que mudaria a indústria global. Vai fazer uma revolução industrial
70, 90. Vai que a nova revolução industrial vai revolucionar tudo com uma história desse nível. Quem nunca pensou em uma coisa dessas? Mas então, isso aqui foi os desenhos da personagem que eu fiz e é melhor terminar aqui, senão fica longo demais pra. Senão os vídeos ficam pesados demais. Não sei se vocês sabiam, mas fazer um vídeo é pesado. Somente deixar aqui, deu gravando com a câmera celular. Que são vídeos em HD. Em 1080p, essa qualidade é muito pesada. Então é isso, eu tava passando um vídeo e eu gosto de fazer esse vídeo. Eu gosto de fazer esse vídeo desenhando. Eu gosto de desenhar e eu já disse isso várias vezes. Já mostrei vários desenhos meus e eu sou o Blue e o Obsidian e eu vou ficando por aqui com. Bem. Eu vou ficando por aqui com tamanha revolução dessa história e é só isso, tchau.